Oiê! Na aula de hoje eu trouxe para vocês essa fofura. É um porta-talher para a gente fazer mesa posta. Trouxe com a temática de Páscoa, que já estamos quase aí na Páscoa. Mas você pode aprender essa aula e adaptar para outras versões. Não precisa ser sempre com a orelhinha de coelho, porque aí a gente consegue usar o ano todo, né? Trouxe também aqui esse joguinho de suplá que eu tenho em casa para vocês verem como que fica a montagem. Olha só que legal, a gente coloca os talheres aqui dentro. Daria até para colocar a colher aqui, se você quisesse, a colher de sobremesa, por exemplo. E aí já deixa assim montadinho e fica um charme. Olha só os detalhes dessa lindeza. E para fazer esse porta-talher, a gente utiliza essas orelhinhas aqui, que são da Fio a Fio Store. As meninas, elas têm ele no kit Páscoa e tem também para venda individual. Olha só como que é. Já vem assim com os furinhos para a gente passar o fio de malha e aplicar na peça. Muito prático, muito legal e super diferente. Então, vamos aprender o nosso porta-talher. Então, para a produção do nosso porta-talher, eu vou utilizar fio de malha prêmio da Morino Fios, o fio de 36 milímetros, que é a espessura que eu mais gosto, prefiro o fio mais grossinho. Esse aqui é a cor rosado. Vou utilizar também da Morino Fios o fio poá, esse aqui é o verde chá. Vou utilizar ele para fazer essa parte aqui da costura, para fazer esse detalhe. Tesoura, uma cola universal ou cola de artesanato, a que eu vou usar a Tec Bond 793. Agulha, vou utilizar a agulha aqui de número 6, que é a agulha que eu estou preferindo para deixar os pontos mais apertadinhos. E também essa orelhinha de coelho, que eu mostrei para vocês anteriormente, que é da Fio a Fio Store, que já vem aqui com esses furinhos para a gente passar o fio de malha. Essa orelhinha ela é muito legal, porque a gente pode fazer várias outras peças com ela. Pode fazer um cestinho e aplicar, pode fazer um porta-copo, enfim, é só soltar a imaginação e criar várias outras peças. Se vocês observarem, aqui nessas orelhinhas a gente tem 4 furinhos, tá? Pra gente fazer a costura aqui atrás. Então, nós vamos fazer essa parte aqui com 4 pontos. Para isso, nós vamos iniciar fazendo correntinhas. Então, eu vou pegar aqui o meu fio. Eu sempre gosto de fazer minha correntinha assim, ó. Coloco os 2 dedos aqui, dou uma volta, ó, dei um giro e vou passar por dentro esse fio, desse jeito assim. Tem gente que faz esse nó corrediço com a agulha, ou virando mesmo, fazendo o peixinho, que é dando nozinho. Eu acho mais fácil já colocar aqui nos meus 2 dedos, dar o giro e puxar esse fio aqui por dentro. E aí ele fica com esse nó corrediço, que dá pra gente ajustar, ó. Bem facinho de fazer correntinha. Agora deixa eu fazer aqui pra iniciar de fato. Então, fiz aqui minha correntinha, vou ajustar o fio na minha agulha, não vou apertar tanto, e vou iniciar fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que eu não conto esse nó inicial como uma correntinha, porque eu não utilizo ele, tá bom? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, eu vou voltar fazendo ponto baixo para cada correntinha. Então, eu vou inserir a minha agulha pulando o primeiro ponto, então, eu vou entrar no segundo ponto, vou laçar esse fio, dar uma altura e fechar o meu primeiro ponto baixo. Desse jeitinho. Próxima correntinha, vou inserir a minha agulha, vou laçar o fio, dar uma altura e fechar mais um ponto baixo. Terceira correntinha aqui, ó, vou inserir, vou laçar o fio, dar altura, fechar. Cheguei aqui no meu último, inseri, dei altura e vou fechar mais um ponto baixo. Ó, eu fico com a peça desse jeito. Essa minha primeira carreira, ela fica desse jeito. Ela fica, então, com 1, 2, 3, 4 pontos aqui. Aquele quinto ponto, ele serve pra gente fazer a voltinha. Mas no final, a gente fica com os 4 pontos, que são exatamente os 4 pontos que a gente vai costurar aqui depois. E esse meu nozinho, como eu falei pra vocês, eu não conto, eu deixo ele aqui, que depois, quando a gente estiver circulando, a gente esconde ele. Agora, precisamos subir essa sequência de pontos baixos. Eu faço uma correntinha e viro o trabalho. Virei o trabalho, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Vou inserir, vou laçar, dar altura e vou fechar. Próximo ponto, eu vou fazer a mesma coisa. Dei uma altura, ajusta aí para essas alturas ficarem sempre parecidas. Terceiro ponto. E o meu quarto, ele tá aqui, ó. Ele fica um pouco diferente, mas ele tá aqui. Tem uma correntinha aqui em cima. Eu vou inserir, então, aqui pegando essas duas correntinhas. Vou
laçar e vou fazer meu último ponto baixo. Segunda carreira feita com 4 pontos também. Mais uma correntinha e viro o meu trabalho. Viro o trabalho, não faço nada aqui nesse amontoado. Eu vou sempre entrar nesse primeiro ponto, que é um ponto todo formado. Fiz 1, 2, 3, 4. Ó, esse quarto aqui, ele já ficou bem mais fácil da gente localizar, né? Ó, tô criando já um quadradinho. E a peça começa a subir. Toda vez que a gente for virar, a gente tem que fazer uma correntinha para poder virar esse trabalho. Virou, segue fazendo os meus 4 pontos baixos, um para cada espacinho que a gente já tinha aqui. Correntinha, virei. Vou inserir aqui no primeiro, dou altura, fecho. Vou inserir, dá altura, vou fechar. Ó, esse aqui, ele tá aqui, ó, tem uma correntinha, insere aí pegando essas duas alcinhas e faz o 4º ponto aí também. Tá ficando desse jeito. Mais uma correntinha, virei o trabalho e sigo fazendo. Controla aí a tensão do seu ponto, para os pontos ficarem bem bonitos e uniformes. Lembra sempre de fazer a correntinha antes de virar o trabalho, para a contagem ficar certa no final. Uma sequência bem simples de fazer, só ponto baixo, só esse jeitinho. A gente vai subir um retângulo desse jeito, tá? Só com essa repetição. 4 pontos baixos, faz a correntinha para virar o trabalho. Nós vamos fazer 24 carreiras contando com a nossa primeira. Então, aqui eu fiz uma, essa daqui eu conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já fiz 7 carreiras, eu vou fazer 24 carreiras ao todo. Então, eu volto aqui com vocês já com as nossas 24 carreiras finalizadas, para daí a gente dar sequência na nossa peça. Voltei aqui com vocês, então. Eu fiz aqui 23 carreiras, deixei para fazer a última com vocês. Quero mostrar a contagem para ninguém ter dúvida, tá? Ó, então eu conto essa primeira aqui, que ela é sempre a mais estranhinha, a mais curtinha. Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23. Tô para fazer, então, a 24 aqui com vocês, pra gente começar a parte de circular ela com ponto baixo. Então, na contagem, é sempre assim, ó. De um lado, a gente enxerga o Vzinho, daí, como a gente vira a peça, do outro lado, a gente fica com essas duas perninhas e o tracinho. Tá certinho, tá? Faço minha última correntinha aqui pra virar e fazer a minha última carreira. Agora sim, finalizei 24 carreiras de ponto baixo para subir essa peça. E a gente precisa circular a nossa peça com ponto baixo para não ficar com esse acabamento aqui, né? Para ficar com um acabamento mais bonitinho. Então, eu já vou continuar a partir dessa minha última carreira. Nesse ponto aqui, nesse meu último ponto, eu vou fazer mais 2 pontos. Então, eu vou inserir aqui no mesmo buraquinho, tá? Vou inserir. Vou fazer um ponto aqui, já puxando ele mais para diagonal, ó. Ele já fica mais para diagonal. E o terceiro, ele já vira mesmo, ó. O terceiro, ele já faz a minha virada. Ele já me guia para ir pro lado da lateral. E a gente fica assim. Depois a gente ajusta para isso aqui ficar um pouco mais pontudinho. Então, eu fiz o meu 4º ponto e mais 2. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo até o final. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse espaço que, se vocês observarem, ó, ele forma quase que uma correntinha, porque tem 2 tracinhos aqui. Então, a gente tem sempre assim, esse espaço entre um ponto e um outro buraquinho aqui. Então, a gente faz um ponto aqui, outro aqui, depois aqui, aí aqui, a gente vai fazendo assim. Então, um ponto é sempre nesse meinho, onde a gente tem quase que uma correntinha, e os próximos são sempre do lado do tracinho, ó. Tem um furinho aqui que a gente encontra sempre do lado desses tracinhos do avesso. Vamos fazer juntos para ninguém ter dúvida. Então, vou inserir aqui, nesse espaço,
dou uma altura, fecho um ponto. Depois, aqui nesse furinho, nesse buraquinho que eu encontro, dou altura, fecho. Aqui, meu próximo, ó. Depois, mais um furinho aqui. Ó, ajusta isso aí, tá? Deixa bonitinho o ponto. Se precisar, vai sempre arrumando aí com a mão pra peça ficar bonita. Então, é essa sequência, é ponto baixo até o final, inserindo sempre nesses pontinhos aí que eu expliquei pra vocês, pra nossa peça dar bem certinho e fechar. E vai seguindo aí até chegar no final. Chegando aqui no final, vou fazer aqui mais um ponto. Esse próximo aqui, ó, mais um ponto. E aí, eu chego bem nesse cantinho aqui, nessa primeira fileira, que foi minha primeira sequência de pontos baixos. Então, eu vou procurar aqui, ó, esse buraquinho, tá? Eu vou fazer um ponto aqui, como se ele tivesse sendo ainda, né, como ele pertencesse ainda da minha lateral, ó. Eu vou fazer mais um no mesmo furinho, só que eu vou puxar ele pra diagonal, pra ele fazer a minha quina. E eu vou fazer mais um pra ele puxar reto e eu conseguir começar a trabalhar aqui nessa outra lateral. Então, ficam 3 pontos nessa curva também. Ajeita tudo aí, ó. Fica 3 pontos nessa quininha. O que eu tenho aqui agora, ó? Eu tenho essas correntinhas que elas estão mais fininhas. Eu vou inserir nessa aqui do lado. Vou fazer um ponto. Nessa próxima aqui, vou fazer mais um ponto. Ó, o que eu já tô aqui, ó? Eu tô com 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer mais um ponto nesse último. Esse último, prestem atenção que esse último já é o nosso nozinho. Lembra aquele nó inicial que eu falei que a gente vai esconder? É essa parte aqui. Eu vou fazer agora mais um ponto nessa mesma base, na diagonal. Já prendendo aqui esse meu nozinho, tá? E mais um pra gente poder virar essa peça. Desse jeito aqui, eu vou sempre ajustar tudo pra ficar bem certinho. No final, a gente ajusta também melhor. E agora, eu sigo com a minha sequência de ponto baixo, escondendo aqui esse fiozinho, já arrematando esse fiozinho. Depois a gente passa uma colinha nele. E vou seguir aqui fazendo, tá? Exatamente o que a gente fez ali do outro lado. Aqui também eu tenho, aqui ó, esse encontro de pontos, que tem um buraquinho. E tenho também o buraquinho aqui, que fica sempre do lado do tracinho dessa perninha. Já escondi um pouco desse fio, depois eu arremato. Segue aí fazendo então, ó, um ponto baixo para cada espaço. E vamos fazendo isso até a gente chegar no final. Mais uma vez, tô chegando aqui no final, vou fazer mais um ponto baixo. E olha só onde eu cheguei. Eu cheguei nesse primeiro ponto aqui, ó, nesse buraquinho. Aqui eu vou fazer mais um ponto, que é como se fosse aquele, faz parte daquele trio, né? Pra ficar aqui na lateral. E o terceiro ponto é aquele que a gente deixa na diagonal. Mas a gente precisa finalizar a correntinha, né? A gente finaliza fazendo aquela correntinha. Então, aqui eu não vou fazer mais um ponto, porque quando eu cortar esse fio e simular a correntinha, eu vou criar o terceiro ponto vindo desse espaço, tá bom? Então, ele fica desse jeito aqui. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu falo muito isso em vários tutoriais. Arruma a peça, arruma os pontos. Por exemplo, aqui, ó, viu que ficou um pouco tortinho? Dá uma ajeitada aí com a mão, dá uma modelada, não deixa ficar torto, não. Deixa essa peça bem bonita, apoia ela assim e vai, aperta, puxa essas pontinhas, deixa retinho, capricha aí no teu trabalho, porque isso tudo faz diferença. Então, eu vou esticar aqui um pouco, cortar o meu fio. Eu vou localizar essa primeira correntinha, inserir a minha agulha nela, vou levar o meu fio lá pra trás, puxo aqui pra ajustar isso, e volto com o meu fio aqui, ó, pra simular essa correntinha. Vou passar aqui por dentro. Desse jeitinho aqui, ó. Ó, ajusto tudo, fica assim. Agora eu vou esconder esse fio aqui por trás, vou andar um pouquinho aqui com ele por trás, passar um pinguinho de cola e fazer a mesma coisa com esse fio aqui que eu já estava arrematando. Nessa hora, você pode usar uma agulha mais fina, se você já tiver aí,
Você pode usar agulha de tapeceiro também, o que você achar que vai te facilitar para passar esse fio aqui por dentro. Como eu tô trabalhando hoje com uma agulha número 6, não é uma agulha muito grossa, eu vou passar com essa agulha aqui mesmo. Escondi então um pouco aqui o meu fio e vou dar um pinguinho de cola. Deste outro lado também. Corto esse excesso. E aí a gente fica com a nossa base principal prontinha para fazer o fechamento, aplicar a orelhinha e criar esse detalhe aqui da costura. Eu vou fazer com a cor diferente, que eu já tinha mostrado para vocês, com o fio poá, mas se você não quer fazer ele em duas cores, não tem problema. Você pode usar o fio da mesma cor e aí você vai fazer o seu porta-talher em uma cor única. Agora, pra gente costurar, eu vou virar a minha peça assim, do avesso. O que é o avesso? O avesso é onde a gente vê essa perninha aqui passando, que é o ponto baixo que a gente circulou. Esse é o lado da frente do ponto baixo, esse aqui é a parte de trás. Porque a gente costura desse jeitinho. Assim, a gente fica com a parte do ponto, com o acabamento do ponto, bonitinho pra frente, aqui atrás também bem bonitinho, e o avesso fica aqui pra dentro. Então, a gente dobra ele aqui, posiciona ele aqui, vê o lado aí que você prefere, se é essa parte aqui você prefere para dobrar, ou se é essa mesmo. Eu vou dobrar com este lado aqui. Vou fazer uma medida aqui. Não tem muita regra. Se você quiser até colocar o talher, simular o talher aqui para testar, você pode, ó. Coloquei meu talher aqui, vi que encaixou bonitinho, ficou certo. Então, é mais ou menos aqui que eu vou fazer a minha costura. Então, o que eu tô fazendo? Ó, eu tô deixando mais ou menos umas 5 carreiras aqui pra frente. Vou vir aqui, vou juntar, já vou ver aqui onde os pontos estão se encaixando pra fazer uma contagem, tá? Pra ver se encaixa com os pontos daqui. É importante a gente fazer isso pra nossa peça ficar bem bonita. E aí, a gente começa fazendo pontos baixíssimos. Vou aqui localizar as minhas duas correntinhas, inserir a minha agulha passando por cima dessas duas daqui e dessas duas aqui de trás também. Pego o meu fio, vou laçar ele. Trazer aqui pra frente, ajusto isso, ó, ajustei. Vou no do lado, pegando sempre todas essas correntinhas, puxo, faço um ponto baixíssimo. Na do lado a mesma coisa, puxo, ponto baixíssimo. Presta sempre atenção aí pra ver se tá pegando certinho, se tá pegando as duas correntinhas de um lado, as duas do outro. Aqui já costurei, né? Então, costurei essa parte aqui do lado e eu vou continuar fazendo o meu desenho aqui em volta. Então, vou inserir aqui no próximo, pegando só essas duas lá de trás. Não pego mais essas da frente, porque eu não quero mais costurar a minha peça, tá? E vou fazer ponto baixíssimo. Esse acabamento fica tão bonito que ele nem parece que a peça aqui tá do avesso, porque aí o ponto baixíssimo deixa tudo bonitinho aqui na frente. Segui fazendo então ponto baixíssimo, cheguei aqui na parte da curva. E é nessa hora que a gente vai fazer a aplicação da nossa orelhinha. Então, já venho aqui com a orelhinha, vou inserir no meu próximo ponto, ó, peguei as duas correntinhas, vou inserir aqui no primeiro furinho da orelhinha, engatei tudo, vou pegar o meu fio, puxar aqui pra frente e fazer um baixíssimo. Inseri pegando aqui as duas correntinhas, engato no furinho da orelha, trago pra frente, faço ponto baixíssimo. Mesma coisa no terceiro. E no quarto, ó. Pegando aqui, primeiro pego as duas correntinhas, pego o furinho da orelha, trago pra frente, mais um ponto baixo. Olha só, a orelhinha tá toda costurada já. Sem segredo, sigo aqui fazendo, pegando nas correntinhas e vou circular em ponto baixíssimo até iniciar aqui a parte da minha costura lateral. Cheguei aqui no momento que eu já tenho que costurar, então já vou pegar essa correntinha e essa daqui também. Laço, trago pra frente, fecho ponto baixíssimo. E vou seguir até o final da peça, costurando um cantinho no outro, pra ficar tudo bem presinho.
Vamos arrumar, vamos ajustar. Olha só que bonitinho. Agora a gente vai cortar isso aqui. E vamos arrematar. Vou levar ele aqui pra trás. Não deixa de ser uma correntinha, tá? Não deixa desconfigurar, não. Mas leva lá pra trás. Vai ficar assim, ó. Fica escondidinho. Cheguei aqui atrás, vou passar ele aqui por dentro e esse também aqui por dentro. Faz essa parte bem feita pra não ficar mostrando o verde entre o rosa, tá? Ó. Ó, escondi aqui. Não dá nem pra ver, pinguinho de cola. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Já andei aqui os dois lados, escondi. Vou passar a minha cola. Essa cola, uma gotinha é suficiente. E corto o excesso, deixo escondidinho. E fica pronto o nosso porta-talher. Mais uma vez, vou ajustar tudo, deixar bem arrumadinho, para ele ficar bem bonito. E olha só. Vamos colocar aqui para ver como ficou. Olha que coisa mais linda pra gente utilizar na mesa posta. Deixa eu até ver como vai ficar lindo, olha. Vamos simular já aqui, porque eu gostei muito dessa combinação. Super combinou, né? Olha que legal. O verde, o rosa. Ficou show com esse suplá que eu tenho. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado de aprender essa peça comigo. Façam, deixem a mesa posta da Páscoa ainda mais bonita e charmosa com essa peça que é uma delícia de fazer e realmente bem diferente. Se você gostou, deixa o seu like, comenta e não esquece de me seguir. Em breve teremos mais aulas como essa. Um super beijo!